Oiê, preciosos e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Não vou fingir que estou chegando agora, porque não tô. Tô pegando embalo do último vídeo que eu acabei de subir para trazer outro tema já para vocês. Ele é inspirado em algo que eu disse no vídeo anterior, tá? Me deixou muito reflexiva. Não que eu já não estivesse há alguns dias com o pensamento fixo na mesma questão. Então vamos direto ao assunto, né? Hoje em dia se fala muito de desconstruir, desaprender, empoderamento, em deixar ir o velho para que venha o novo. Só que da mesma forma que nada deve ser generalizado, nada deve ser levado ao extremo, de modo radical. Nada deve ser compreendido tão literalmente assim, porque muito do que é compreendido literalmente pode se reverter numa generalização. É preciso analisar muito bem o significado das palavras primeiramente, né? Depois das atitudes. Na vida pessoal, onde há muito apego, é necessário observar, sim, se não é necessário que o objeto de apego seja liberado, seja permitido que simplesmente vá para que o novo venha. Quando falamos isso publicamente, é preciso ser muito bem esclarecido. Para quê? Para não ser entendido de modo literal. E por que Shimada está falando isso? Porque do que diz respeito ao coletivo, falamos de sociedade, de um todo. A vida de cada um é uma, o modo que cada um vive é um, o caminho de cada um é único, assim como cada um é único. Nisso já não se pode haver generalização, né? Nem uma compreensão literal. A gente ouve muito falar hoje em dia também de encaixar no próprio contexto. É exatamente isso. Mas quando falamos de coletivo, não funciona muito bem assim. E por que Shimada está falando disso? Já tem alguns anos que eu observei isso e quanto mais o tempo passa, isso fica muito mais evidente. O modo de vida atual é bastante nocivo para os indivíduos. Não é à toa que no vídeo passado eu menciono a quantidade de pessoas que estão muito doentes e a maioria das doenças são psicossomáticas, sim. São de fundo emocional, sentimental, psicológico e também ambiental. E falando em ambiental, me lembro que uma das frases que se tornaram bem clichês no ativismo ambiental
sempre era: que mundo nós vamos deixar para as futuras gerações? É muito válido hoje em dia, principalmente hoje em dia, quando o trabalho dos ambientalistas parece de formiguinha, né? É uma minoria em prol do planeta, quando uma maioria não está nem aí. Mas vale acrescentar a essa frase também: qual sociedade iremos deixar para as futuras gerações? Se eu sei que o modo de vida atual é nocivo em todos os sentidos para as atuais gerações, eu simplesmente vou aceitar que isso faz parte da evolução da sociedade, da evolução da tecnologia, da ciência e ponto. Eu postei umas semanas atrás um vídeo curto mostrando a evolução do ferro de passar roupa. O ferro, a ideia do ferro de passar surgiu de um pedaço de madeira ou de mármore, de um bloco de madeira ou mármore, que era usado esfregando constantemente o tecido para desamassar. A necessidade de ter o tecido, seja para costura, seja para o uso, né, a roupa desamassada, exigiu um objeto que permitisse que a roupa estivesse impecável. A partir de blocos de mármore ou de madeira, veio então a ideia de blocos de ferros aquecidos, e assim foi surgindo, num processo evolutivo que acompanhou as dificuldades do uso dos objetos, né? O ferro de passar. Hoje em dia, um ferro simples que se restringe apenas a desamassar a roupa está tão barato, e não é à toa. Chegamos num período onde nós podemos comprar roupas que não amassam, ou ninguém tá nem aí se a roupa tá amassada. Ainda mais porque tem técnicas para evitar que a roupa fique amassada, né? Por exemplo, eu tenho um hábito que eu trouxe lá do Japão. Quando eu lavo roupa, eu penduro as roupas no cabide. Depois é só retirar, dobrar bonitinho, não tem amassado nenhum. Claro, e isso se você não colocar a roupa para funcionar e resolver estender só no outro dia, né? Aí vai estar amassado mesmo. Desculpa. Mas se a roupa acabar de... Se a máquina acabar de funcionar, você já pegar, sacudir a roupa, colocar num cabide e colocar no varal, ela só vai precisar ser dobrada e guardada, né? Estamos numa época em que roupa amassada já não é mais um critério que signifique desmanzê-lo, né? Ainda mais porque há um nível de consciência ambiental quando se compreende não apenas que o ferro de passar gasta muita energia. Um eletrodoméstico a menos que usamos contribui para o planeta.
Quando usamos menos energia elétrica, há uma contribuição para o planeta, né? E aí, se nós vamos observar a evolução de todos os objetos, inclusive em outro vídeo curto que eu publiquei, que me chamou muita atenção os comentários, o título é A Evolução dos Eletrônicos e Eletrodomésticos. Eu acho que só uma pessoa, de todas aquelas que comentaram, que assistiram o vídeo, apenas uma se atentou a uma questão muito importante. O modo de vida, ele surge de uma influência. E o modo como se vive altera absolutamente todas as áreas da vida do indivíduo. A ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas não significa que o ser humano tenha evoluído. Ainda mais porque hoje em dia, assim como tem acontecido há décadas, muitos cálculos complexos não são realizados por mentes humanas. A gente tem que parar de tapar o sol com a peneira, né? Foi-se o tempo dos grandes gênios da matemática, por exemplo, que precisavam de várias lousas para desenvolver um cálculo. Não está funcionando assim faz tempo, né? Conforme a tecnologia evoluiu, o ser humano passou a ser dependente da tecnologia. A reação hoje em dia diante de um apagão, da queda de energia, é muito diferente de décadas atrás, né? Há décadas atrás, a energia elétrica em casa era algo assim recente. Era só tirar do lugar que estava guardadinho ou como peça de decoração a lamparina. Acender uma vela. Hoje em dia, parece que é o fim do mundo. Ah, tem muitas perdas, não sei o que, bababá. Não, a questão não é essa, gente. A questão não é o descaso e a negligência das administrações públicas. O foco aqui é o modo de vida. No vídeo anterior, eu falo que, por algum motivo, um olho que os mamíferos tinham no topo da cabeça, ele deixou de ser usado. E quando isso aconteceu progressivamente, conforme ocorria a evolução, esse olho atrofiou, foi para dentro do cérebro e se transformou na glândula pineal. Mudanças no modo de vida causam mudanças fisiológicas, biológicas, físicas. Consequentemente, psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, também haverá alterações. Eu tenho percebido, por exemplo, isso está gradativo, o meu organismo ele está com muita rejeição a alimentos industrializados. Eu posso até comer, mas o meu sistema digestivo todinho, ele vai dar uma reação. Meu corpo vai expressar algum tipo de aversão. Os dias em que eu estou assim,
plena fisicamente, né? Que o animal está vivendo muito bem é os dias em que eu comi alimentos mais naturais. E não é uma questão assim do papo do ecochato, né? Não coma carne, sei que lá. Não vou ser hipócrita, né? Por orientação médica, eu tenho que comer carne de vez em quando. Eu tô me limitando ao peixe, às vezes a frango, mas não quer dizer que seja diário, não. Por quê? Porque eu tenho aversão à carne. Por quê? Porque eu amo os animais? Amo. Mas os nossos caninos provam que somos carnívoros, né? Mas a quantidade de química e hormônio que há na carne, por causa da superprodução, causa reações no organismo. Como meu organismo está muito acostumado à comida natural, eu vou sentir. Vou. A carne de porco, por exemplo, que eu considero a carne mais saborosa que tem, é complicado eu comer. Por quê? Porque eu também considero o porco um animal mais inteligente do que o cão. E não tem jeito, é algo que nasceu já comigo. Eu tenho aversão à carne. Mas, diante da orientação médica, eu me restringo a uma certa quantidade que não é diária, na maioria das vezes é 1 ou 2 vezes por semana, porque por causa da inteligência dos animais, não é a quantidade de substâncias tóxicas que vem na carne. E eu observo isso também no ovo e no leite. Chimada não nasceu com intolerância à lactose, ela passou a ter. Por quê? Quando eu era criança, o leite era muito puro. A gente comprava direto do leiteiro. Depois passou a ser vendido em garrafa. Depois foi industrializado. Começou a ser vendido em caixinha. Quando saiu do saquinho e passou para a caixinha, onde tem todo aquele tratamento, e sim, tem várias substâncias químicas como conservante, eu passei a ter aversão, me faz mal tomar leite, coisa simples. Tomar leite, eu não consigo tomar mais leite. Quanto mais o consumo, né, mais a fabricação. Quanto mais a fabricação, mais recursos para que a alta produção seja possível em alta escala. Vai ser usado todo tipo de recurso para se conseguir fazer isso, porque afinal de contas o resultado é o que? Lucro. Nos focarmos na nossa vida, na nossa realidade, não significa ignorar a realidade como um todo. Afinal de contas, a gente não pode esquecer da individuação. Eu sou um no todo. Eu sou importante na minha realidade, no meu universo, mas o todo também é. O autoconhecimento, ele não é direcionado única e exclusivamente a você. Conforme você caminha, consequentemente, toda a realidade será afetada pela tua caminhada. A tua realidade muda e a realidade de outras pessoas que
através do teu exemplo, também vão seguir o caminho delas, influenciando positivamente outras pessoas, e assim é. A conexão real, onde todos nós estamos conectados, a grande corrente. Se dar prioridade não é olhar para o próprio umbigo. Há uma compreensão muito limitada sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Eu amo o outro no mesmo amor que eu me amo, na mesma proporção, na mesma medida. Ah, mas o outro não me ama, me odeia. Não é sobre o outro. Em dado momento do vídeo anterior, eu falo que há pessoas que só querem ser amadas e há aquelas que querem amar. E é muito distinto ser amado e amar. Quem quer ser amado quer receber amor. Quem quer amar quer dar amor. E cada um dá o que tem. Há pessoas que não têm como amar. Elas não têm. O amor é algo que é gerado dentro de nós e vem de dentro para fora. Há pessoas que não têm como, mas o amor é um poder, uma força avassaladora. O simples ato de você amar pode mudar a vida de outra pessoa. Aí, aquela pessoa que não tem como dar amor é aquela que precisa ser amada. Quando alguém diz, eu quero ser amado, eu não quero amar ninguém. Ser amado é melhor. A pessoa não está atentando ao que ela está pronunciando. Porque aquele que precisa ser amado é aquele que nunca recebeu amor. Você não tem como dar algo que você não gera, que você não possui. Só que você só pode possuir e gerar algo que você identifica. Eu não tenho como ter amor se eu não sei o que é amor, entende? Então, desculpa, voltando ao início, onde nem tudo do que é velho deve passar para vir o novo, é nesse ponto que eu quero chegar. O modo de vida antigo, da época dos meus pais, da minha época, da época da minha infância, precisa voltar. Onde as pessoas, para mudar o canal da televisão, elas tinham que levantar. Onde as pessoas, para ir até o mercado, elas iam a pé, elas não ficavam pegando o carro para ir 10 metros, 5 metros, só porque tem que carregar um monte de sacola. Onde para subir uma escada, simplesmente subia a escada, não pegava a escada rolante. Nós precisamos fazer isso. Não é uma questão de se levantar contra o sistema, contra a tecnologia, contra a ciência, contra os avanços, não. Contra o progresso, não. É nos movermos a favor de nós mesmos. É necessário movimento. É necessário
parar de ver o mundo através de telas. É necessário parar de sentir emoções intensas através de vídeos curtos. É preciso começar a refletir sobre tudo isso. Por quê? As pessoas estão cada vez mais doentes. Muita gente está tendo a mente sendo escurecida pelo inconsciente e logo não terá nada, nenhuma fagulha de consciência, e elas se transformarão totalmente em simples animais bípedes, instintivos e impulsivos. Só que até que isso aconteça, elas irão sofrer muito com toda a capacidade que o ser humano tem em sentir em profundidade, com intensidade, em compreender e em experimentar, mas tem usado isso com tudo que é fútil, com tudo que é tóxico, com tudo que é nocivo, com tudo que é destrutivo. Eu nunca vou conseguir compreender que predisposição é essa em, mesmo sabendo que algo não faz bem, se declinar para o que não faz bem, em vez de escolher aquilo que é bom. Tem alguma coisa muito errada, não tem? O animal bípede no comando. É isso que está acontecendo. Quando aquele big lanchão muito saboroso, que atrai primeiro com o olhar, depois um sabor peculiar e diferente, que é puramente comida fake. Talvez a única coisa natural naquele big lanche seja a alface. E não importa quantas pessoas, principalmente entre o final da década de 90 e o começo do ano 2000, tenham feito vídeos comprovando que fast food faz mal, as pessoas consomem hoje em dia muito mais fast food. Não tem nada de errado em comer um lanchinho, não, gente. Mas tem como comer lanchinhos de modo mais saudável. E eu não tô falando tirar a carne do seu cardápio. Eu tô falando de você ter certeza que você tá comendo algo que não é 100% industrializado, sabe? O simples fato de olhar para o céu, seja de dia, seja de noite, influencia no seu organismo, no seu relógio biológico. Consequentemente, isso pode alterar de alguma forma o seu modo de vida, o seu comportamento, seu humor, sua saúde. É um efeito dominó. Eu não consigo entender, por exemplo, os 3 últimos vídeos curtos que eu subi,
me mostram no Parque do Ibirapuera. Eu precisava caminhar descalça. Precisava urgente. E eu tô num lugar totalmente assim, né? Urbano, cimento, concreto. E como eu tava lá perto, eu aproveitei. Em momento algum, eu percebi assim, eu só percebi que meu filho tava com a câmera direcionada para mim quando eu fui tirar a foto, fazendo a postura de Libra. Eu não fico fazendo as coisas com foco no meu celular para registrar para as pessoas. Uma coisa, você tá em casa, você querer compartilhar alguma coisa com as pessoas de legal que você tá fazendo na tua casa. Outra coisa, tudo que você tá fazendo, você vê a própria vida, você vê a si mesmo, você vê tudo que você faz através de um celular. Tem eventos que eu não tenho foto nenhuma comigo no meu celular. Eu não vou numa reunião de família e fico me preocupando em tirar foto. Eu fico preocupada em aproveitar cada segundo, porque uma reunião de família não é tão frequente assim. A oportunidade que se tem de estar com a família, eu quero estar com a família. Lasque-se. As fotografias. Existe memória. Para que servem as memórias? Só para saber qual é a resposta que tem que marcar no gabarito? Só para saber qual peça de roupa combina com qual sapato? Tem alguma coisa muito errada. E não é por causa da minha idade, por causa da época que eu fui criada. Talvez seja, sabe por quê? Eu posso comparar. Eu vi o mundo, a minha cidade, meu bairro, minha rua, minha vida mudando ao longo das décadas. Eu posso garantir de tudo o que eu vi mudando nesse mundo, o que é bom e o que não é. Hoje em dia, tirar água do poço seria uma péssima ideia. Com certeza, o lençol freático deve estar contaminadíssimo. Água de poço deveria ser, hoje em dia, né? Deveria ser fossa pura. Muita casa, para todo lado que você vê é casa, casa, casa. Não tem mais horizonte. Ou é casa ou é prédio. Mas pra gente chegar no ponto de ter na nossa torneira água potável ou escambau, na nossa torneira nós temos esgoto reciclado. Eu nunca vou me esquecer quando fizeram a última usina e degradaram um ponto turístico lindíssimo, mágico, para fazer uma usina. Eu acho interessante que o sol arde, né? Não é à toa que estamos vivendo um aquecimento global, mas não se populariza a placa solar. Por quê, né? A pessoa só lucra se você instalar. Compra as placas, manda instalar e pronto. Até você ter que fazer a manutenção de novo.
Tudo é lucro, lucro, tudo é ganhar, tudo é uma segunda intenção, tudo é não dar um ponto sem nó. É como a mensagem da semana. Eu ganhei uma cesta básica muito, muito boa, mas embora ela seja muito boa, era muita coisa só para mim. Então eu tirei a quantidade suficiente para mim e o que restou eu doei para quem precisava, tanto quanto eu. Entende isso? Eu tenho bastante para mim, eu não preciso de tudo isso. Ah, quem precisa também, eu vou dividir. É uma consciência de que eu tenho uma importância neste mundo, assim como todo mundo. Eu sou eu, mas eu faço parte do todo. Eu tenho que cuidar da minha vida, mas eu tenho que cuidar do planeta, por exemplo. Eu tenho que contribuir de alguma forma para a sociedade. Eu nem sei exatamente como traduzir, expressar verbalmente o sentimento que eu tenho, mas eu fico muito preocupada quando eu olho para todo lugar e eu observo as pessoas. Eu fico me perguntando se essa moçadinha de hoje em dia realmente sabe o que é família, o que significa vô, avó, pai, mãe, tio, tia, primos. Eles estão crescendo conscientes da importância dessas pessoas com laços sanguíneos. Eles estão aprendendo sobre a ancestralidade, os ancestrais. Aqueles que não estão mais presentes, o quanto eles foram importantes, da história, da família. A sensação é que todo mundo está fingindo que ainda existe família, sociedade, valores, religião. Será que alguém mais está notando que tudo isso faliu? Isso não significa que não é possível resgatar. Mas tem que começar logo, né? Vai ser estranho para mim uma mãe chegar para mim e lamentar, por exemplo, que os filhos dela não têm a mesma interação, o mesmo relacionamento que os meus têm comigo. E isso não é uma manifestação de inveja, tá? É um desabafo. E eu tenho interesse em saber, né? Como assim não? Você é a mãe. Como não tem? Em quantos e quantos lares os filhos não têm um pingo de respeito pelo pai e pela mãe? Ao mesmo tempo, em quantos e quantos lares tem pai e mãe aí que vive como se fosse sozinho no mundo e ainda tivesse 20 anos, 15 anos. Põe filho no mundo e acha que pronto,
Meu trabalho tá feito. Agora que se vire. Às vezes, eu me sinto bastante idiota na minha crença de que, vindo da época que eu vim e tendo a idade que eu tenho a responsabilidade de deixar principalmente para meus filhos o entendimento do que é valor de fato. É interessante que eu criei meus filhos, primeiro, focando no caráter deles, segundo, no comportamento, nas boas maneiras. As questões religiosas, morais, tudo foi pelo exemplo. Por quê? Porque na idade certa, eles mesmos iriam formar aquilo que eles consideravam certo e errado. Porque independente do que você ensina, as pessoas são assim, né? É como eu acabei de falar. Energético não é bom, principalmente para pessoas que têm pressão alta. E tem muito jovem que já tem pressão alta. Mas não, manda ver, ainda mistura com uísque. É errado. Coloca a tua vida em risco. Mas e daí? O importante é o agora. E o aqui e agora não significa isso, não significa inconsequência. Significa consciência, expansão, né? Aí, não sei quem foi que me mostrou um vídeo da torcida japonesa, como sempre, limpando o lugar que eles ocuparam. Mesmo aonde eles não ocuparam, eles estavam limpando lá o estádio. E não, eles não estavam fazendo bonito pro mundo fora de casa. Lá no Japão é assim. Você não vê nada de lixo na rua, de sujeira. Todo mundo cresce aprendendo esses conceitos. Isso são valores. Aí a pessoa ficou assustada, nossa, japonês, né? E eu falei assim pra pessoa, é porque é japonês. Mas por que todo mundo não faz isso? Ah, é bonito. Olha só como eles são educados, como eles são organizados, né? São conscientes. Ah, é porque são japoneses. Mas por que todo mundo não faz isso? Vocês estão me entendendo? É que nem passou na rua da loja do meu filho uma moça de moto. Eu adorei o som da moto dela, a primeira vez na vida que eu gosto do som de uma moto passando. Por quê? Porque o escapamento fazia um som abafado, muito parecido com o da Harley Davidson, sabe? Era um som gostoso de ouvir, abafado, leve. Esse pessoal que deixa o escapamento aberto para fazer essa barulheira que faz, sem estar nem aí se incomoda alguém ou não, principalmente idoso e autista. Eu vou falar a verdade. Vocês sabiam que vocês têm sérios problemas para resolver dentro de vocês? Embora em cima da moto vocês se achem, é a moto que está dizendo que vocês têm sérios problemas de estima.
Vocês precisam autoafirmar a masculinidade de vocês. Vocês precisam potencializar algo que vocês têm no meio das pernas, porque vocês acreditam que é isso que torna vocês homens, e não é. Essa galerinha que anda junto em grupinho pela rua, caminhando, gritando, elas não gesticulam, elas balançam os braços, elas mexem umas com as outras e não estão nem aí para quem passa perto. E falam alto e gritam. E aí eu sempre me pergunto, cadê o pai e a mãe dessas crianças que não ensinam boas maneiras? Você tá indo, caminhando numa calçada, num corredor de mercado, sempre tem uma pessoa que ela empaca o teu caminho, ela não para pensar assim, outras pessoas estão usando esse espaço também. Às vezes não adianta pedir licença, gente. Você tá com o seu carrinho, você quer passar. A pessoa tá atravessada com o carrinho dela, olhando a prateleira do meio do corredor. Com todo aquele espaço, ela não tá nem aí se alguém precisa passar. Ela tá ocupada comparando os preços. Isso é individualismo, isso é egoísmo. Pessoas assim têm problemas de estima, não têm amor próprio. Pessoas assim, elas, mesmo que não demonstrem, elas têm sofrimento interno o tempo todo. Sempre estão sentindo a falta de alguma coisa. São pessoas pela metade. Por quê? Só dá para ser inteiro se você compreender a individuação. Porque ninguém é autossuficiente. Existe gente para atrapalhar a tua vida nesse mundo? Existe. Mas também existe gente para ajudar. E quem ajuda é que está seguindo o curso correto. Porque quantas e quantas pessoas elas vivem atrapalhando a vida dos outros é porque querem. Elas sentem prazer com isso. E aí a nossa luta, a nossa briga não é contra a carne e o sangue. A compreensão, se não entrou, está em vias de extinção. A paciência, a tolerância, a empatia, a solidariedade, porque a gente está numa realidade do você não faz, por que eu vou fazer? Não fui eu que joguei na rua, por que eu vou catar? Aquela mente restrita do adolescente, né? Manda um filho lavar a louça, o filho vira e fala, mas não fui eu que sujei, eu não vou lavar. Tem adulto que vive assim ainda. E é naquela coisa, dane-se os outros, eu quero saber de mim. Eu tô fazendo certo na minha vida. Cada um com seus problemas. Vocês conseguem compreender essa linha de pensamento? Aí eu recebi agora há pouco
o recap semanal das ripadas, né? Aliás, gratidão para quem mandou para mim, valeu demais. Hypou vídeo, compartilhou. Gratidão mesmo de coração, eternamente. Não tenho como agradecer vocês, a não ser desejar sempre o melhor para a vida de vocês. Mas chegou o recap dos canais que eu hypei, né? Aí no final do recap tá lá, ver o ranking. Eu fui ver. Vocês já viram quanta porcaria no ranking do YouTube? Quem é que hypa? Dá tanto prestígio a tanta porcaria, a cultura inútil. Quem, né? E aí eu pergunto, cadê os pais dessas crianças, né? Porque tem pessoinha aí de 18, 19, 20 anos que tem a cabecinha ainda de 15. E aí eu me pergunto, cadê papai e mamãe que não colocou alguma coisa nessa cabeça? O que essa pessoa faz a vida dela? Que ela tá o tempo todo ali vendo esse monte de vídeo para tudo que é lado, tudo que é plataforma, e fica dando ibope para aquilo que... Gente, não é questão da minha idade. Eu sempre fui chata assim. É uma vida falando, sabe do que? Seletividade natural e ser mais seletivo. Eu nasci com essa chatice. Eu presto muita atenção no que eu absorvo. Eu presto atenção no que eu assisto, no conteúdo, seja de que formato for, onde meus sentidos vão se focar. Eu tomo muito cuidado com isso, não é paranoia, não. Sabe o que é? Eu não sou qualquer coisa. Não sou qualquer coisa. É que nem na hora de se alimentar, eu não vou comer qualquer coisa. De preferência que contribua para minha saúde, não que roube minha saúde. Em todo o resto, eu sou da mesma forma. Eu quero que se lasque se uma roupa é de marca. Se ela não durar o máximo possível e não for de boa qualidade, não quero. Não quero. Ah, mas tem que usar tal cor da estação. Eu quero que se dane a cor da estação. Eu quero o que me deixa confortável, o que me faz me sentir bem. O que eu olho no espelho assim, pra mim, eu falo, eu gostei. E lasque-se moda, tendência, padrão, condicionamento. Chimada, você tá revoltada? Eu quase. Não é nem revoltada. Eu tô inconformada. Eu sou de natureza inconformista, né? Por quê? Porque chega um momento... você tá tentando fazer alguma coisa que contribua para a sociedade. É tipo nada vezes nada. É tipo dar murro em ponta de faca. É tipo... Aí eu entendo muita coisa que tá escrito na Bíblia, né? A porta é estreita
não é por causa dos argumentos eternizados por tanta gente aí por décadas, né? É porque vai ser pouca gente mesmo. Tá cheio de meme correspondente a isso. Para um ato de bondade, há bem menos pessoas do que para um ato de vandalismo. Nós sabemos quando é o animal na dominância e quando é a essência nisso. Pelos frutos conhecereis a árvore, né? Como é que vai ser? A minha geração tá morrendo. A geração dos meus pais ainda tem alguns. Eu tenho muita fé nos meus filhos, que é a geração depois de mim. Mas e na geração depois dos meus filhos, hein? Nenhum dos meus filhos querem ter filhos. E não é que eles não querem perpetuar a espécie, né? Eles não querem colocar alguém que vem puro, inocente, no mundo como está. É fogo, né? Porque faz sentido, né? Faz sentido. Até para se gerar uma criança há de se ter responsabilidade. As pessoas não têm um pingo de noção é de nada. Elas acham que é só transar no dia fértil e pronto. Eu vou ser mãe, eu vou ser pai. Basta querer. Ai, eu vou programar, eu quero ter filho. Que tipos de doença o seu filho pode herdar? Qual traços de personalidade os seus filhos podem herdar? Que cargas você tem que o seu filho corre o risco de receber? Que tipo de criação você pretende dar para o teu filho? Que tipo de ser humano você vai criar? Sem esquecer que toda mãe é mestra. Toda mãe é mestra. Ou deveria ser, né? Enfim. Vamos refletir, né? Vamos refletir, vamos encerrar o vídeo que não precisa dar mais de 1 hora. Vamos refletir. Beijos na alma.